para o teu irmão do lado e diga para ele: ao contrário do que diz o dito popular, querer é poder. Diga amém? Querer é poder. Amém? E diante dessa afirmação, nós vamos buscar isso na Bíblia, na Palavra de Deus. Querer é poder. Você crê? Então vamos abrir o livro sagrado no profeta grande Isaías, profeta Isaías, lá no primeiro capítulo do profeta Isaías, do livro do profeta messiânico. Os teólogos que chamam ele de messiânico porque o ministério de Isaías foi baseado na vinda do Messias, né? Ele era usado para pregar naquele tempo, contemporâneo à sua existência, e de uma forma tremenda ele ministrava sobre a vinda de Jesus, que viria quase 1000 anos depois, como o verbo que se fez carne, a palavra que se encarnou. Aleluia, Jesus. Os que encontraram o livro de Isaías, digam amém. Então vamos lá. E para quem não sabe, foi o livro que Jesus abriu também, na primeira vez que sobe em púlpito. Ele abriu o livro de Isaías e leu uma outra passagem, né? Mas nós vamos ler também o profeta Isaías no capítulo 1 e apenas o versículo de número 19. Abra, por favor, no versículo 19. Qual foi o tema dessa noite? Querer é poder. Amém. Então olha o que diz o versículo 19 do capítulo 1. Se amém, a igreja já achou, né? Eu só fiz um teste, que a igreja já tinha achado. 1,19 de Isaías. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Diga glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, aí está a pequena porção do grande banquete que o Senhor tem sendo servido essa noite para o teu povo. Que tua glória seja manifestada, Senhor, pois eis-me aqui, apenas um mensageiro, instrumento do teu Espírito, Senhor. Que seja feita a tua vontade e que todos possam, para a glória do teu nome, sair daqui fortalecidos, renovados e edificados na fé. Cada dia mais, crescendo, nós nos tornamos maiores para a tua glória no conhecimento e na graça do Senhor. Porque tu deseja que nós o conheçamos, ou melhor, conheçamos a plenitude da tua graça, que é Jesus Cristo, que foi aquele que o Senhor enviou para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Diga amém? Aleluia, Jesus. Então aí está uma passagem tremenda que tem tudo a ver com a mensagem dessa noite. Se quiseres me ouvir e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Esta passagem é uma das provas bíblicas que o homem tem o livre-arbítrio. Amém? O que seria o livre-arbítrio? A decisão, o poder de decisão. Isso é fato, amados. O único ser criado por Deus que tem o livre-arbítrio é o ser humano, que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Confirmado isso em Gênesis, capítulo 1, e versículo de número 26. Se não der tempo de você ir lá, eu leio para você, é só você meditar. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Diga amém? Então Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Vamos ver alguma coisa que nós possamos então, dentro do contexto dessa mensagem, compararmos com o Senhor. Deus tem poder de decisão? Tem ou não tem? Ele tem livre-arbítrio, né? Amém? Aliás, ele é soberano a decisão dele. Amém? Assim ele criou o homem para ter o livre-arbítrio. O homem tem exatamente o mesmo poder aqui na terra de decidir o que quer. Então, para observar que nós temos que observar que Deus não impõe nada aos homens. Tudo que Deus fala na Bíblia é nos orientando. Amém, igreja? Uma coisa é ele falar com o ímpio, deixar suas escrituras e alertar o ímpio do risco, né, de não se converter, de não buscar a Deus. Ele está aconselhando. Agora, não obriga ninguém a se converter. Amém, igreja? Ele não obriga ninguém a negar outra fé, se tiver outra fé. Ele simplesmente bate, e aquele que abre a porta, ele entra.
Amém, igreja? Agora, a liberdade de abrir a porta do coração é sua, é o livre-arbítrio. Amém? Só que o contexto de hoje tem outra mensagem também junto com esse contexto. Deus não vai arrombar o coração de ninguém para entrar e nem te forçar nada. Ou seja, dentro dessa visão, você ouviu a palavra, você vai decidir se você quer respeitá-la ou se você quer ignorá-la. Amém ou amém? Por isso que o tema dessa noite é: querer é poder. Em nome de Jesus. Vou convidar você, em nome de Jesus, a passear um pouco comigo na Bíblia, para a gente ver que Deus não impõe, Ele orienta o homem a tomar a decisão certa, e aí é a escolha do homem. Vamos então lá em Gênesis mesmo, no capítulo de número 2, quando houve a queda do homem. No versículo de número 15, do capítulo 2, quem já está aberto em Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí eu vou no capítulo 3 e vejo que sagazmente a serpente foi conversar com a criação humana. Foi lá conversar e induziu o homem a escolher não obedecer a Deus. Capítulo 3 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aí então a sequência da maldição da raça humana você já conhece, né? Então o que aconteceu com Adão e Eva aqui? Eles decidiram, pelo livre-arbítrio, a desobedecer a Deus. Amém ou não amém? Vamos ao capítulo 1 de Jonas agora. Eu falei que nós íamos passear pela Bíblia e alguns exemplos negativos de decisões erradas do livre-arbítrio do homem. Jonas, capítulo de número 1. Jonas, você sabe, um profeta, né? Um profeta que recebeu uma incumbência. Qual a incumbência de Jonas? De ir à grande cidade de Nínive. E Deus alertou a Jonas. Vamos no capítulo de número 1, Jonas. Amém? Eu espero vocês chegarem até lá. Jonas é um profeta já ali, quase chegando no Novo Testamento. É um livro do Velho Testamento. E esse profeta recebeu uma incumbência. Deus deu a ele uma tarefa, uma missão. Só que ele, pelo livre-arbítrio, decidiu não cumprir aquela missão, porque achou conveniente não cumprir aquela missão, porque ele havia profetizado contra Nínive já muitas vezes, e aonde ele pregava, aonde ele falava muitas vezes dando exemplos negativos de Nínive, e que o Nínive um dia viria pagar pelos seus erros. Daí então Deus chama Jonas e conversa com ele, dizendo para ele ir a Nínive e profetizar para que ele não destrua Nínive. Então Jonas por si mesmo decidiu: se Deus não destruir Nínive, tudo que eu preguei, tudo que eu anunciei esse mundo afora, dando exemplos de Nínive, não vão ocorrer. Então ele decidiu não ir a Nínive, por vários motivos. Um deles é esse, outro quem sabe por medo de quem governava Nínive. Mas vamos, para a glória de Deus, entender a decisão errada de Jonas. É o livre-arbítrio e um profeta de Deus. Então aí você vê que nem sempre os homens de Deus
Homens de Deus tomam decisões certas. Eles não são Deus. Só o Senhor é Deus, amém? Não cansamos de pregar isso aqui. O Senhor é Deus, e nós somos todos falhos. E Deus até permite que haja falhas, para que nós não sejamos idolatrados, né? Os homens de Deus. E sim, só o Senhor é Deus, só Ele é digno de adoração. Jonas, capítulo de número 1, versículo 1 diz: Veio então a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai a grande Nínive, e lá clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, e foi para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis. Para quem não conhece o mapa daquela região, é do lado oposto. Nínive para cá e Tarsis ficava do outro lado oposto. Então ele encontrou um barco que ia para Tarsis, pegou aquele barco, naquela embarcação, pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles até Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio já estava a ponto de despedaçar. E aí você vai conhecer a história toda, depois você pode estudar e ler e ver o que ocorreu. Então, ele, por desobedecer, ter o livre-arbítrio de escolher e não seguir a missão que Deus deu a ele, por questões humanas, ele então tomou a decisão errada. Aí está mais um exemplo negativo, quase que ele naufraga toda uma tripulação e vai junto com eles. Então muitas vezes a desobediência leva o naufrágio de famílias. A igreja tem que compreender esse mistério. Querer é poder, amém? E Deus quer que você seja instrumento dele na sua casa. Vamos continuar, você vai entender até o final. Vamos, em nome de Jesus, a um outro exemplo negativo de quem tomou decisões erradas. Agora vamos falar de uma nação inteira, Israel. E no capítulo 30 do profeta Isaías, voltando ao profeta Isaías agora, vamos no capítulo de número 30, em nome de Jesus, e vamos achar juntos o versículo 15. Eu falei que nós íamos navegar, passear um pouco pela Bíblia, porque na verdade estamos aqui para conhecer a Deus, porque e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o assunto de hoje é querer é poder. E foi provado biblicamente que o homem tem o livre-arbítrio, porque é semelhante a Deus, foi criado assim. Mas decisões erradas levam a situações às vezes irreversíveis. Foi o caso da maldição de Adão e Eva. Jonas quase levou ao naufrágio toda uma tripulação, e ele ia junto. E agora aqui o profeta Isaías é incumbido de dar um recado muito duro para Israel, lá no capítulo 30 e no versículo de número 15. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converteres e em sossegares está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Olha, tá? Eu não vou ler o resto, porque não é o contexto da mensagem hoje explicar o que ocorreu aqui, mas essa mensagem era muito clara para Israel. Ó Israel, era vocês sossegarem, era vocês estarem convertidos, abandonar o mal, sossegar o coração, não parar de murmurar, né? Era vocês ficarem confiantes em mim, que eu ia dar para vocês tudo que vocês precisavam, mas vocês não quiseram. Então você vai lembrar que houve consequências de Israel. O cativeiro é uma das consequências. 70 anos, gerações ali morreram cativos. Amém, igreja? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando, né? Isaías. Então vamos agora a Salmo, outra passagem. Eu ia pedir para você abrir Isaías, mas já fomos. Vamos a Salmos. Nós estamos vendo alguns exemplos negativos de livre-arbítrio, porque ter o livre-arbítrio nem sempre é bom se você não souber dominar. É igual ter um carro potente e não saber dirigir. Então por isso que é bom você de vez em quando fazer uma oração, como eu fiz no começo da minha conversão. Eu fiz uma oração da seguinte forma: Senhor, eu abro até a mão do meu livre-arbítrio, mas não me deixe.
Eu fiz uma oração dessa aí. Eu falei, está legalizado, Senhor, eu não quero ter o livre-arbítrio. O Senhor me criou com o livre-arbítrio, mas eu não quero ter. Se for me perder o Senhor. Eu falei para o Senhor isso aí. Uma oração um dia. Vamos em Salmo 78. Só os que encontraram, digam amém. Salmo 78. Não deu tempo de você achar ainda, né? Acabei de falar o Salmo, não falei o número, né? Salmo 78. E nós vamos juntos ao versículo de número 10. Aqui no Salmo, o salmista vai estar lembrando das decisões erradas que Israel teve desde o êxodo, desde a saída do Egito. Então nós estamos conhecendo aqui, no Velho Testamento, algumas atitudes erradas do livre-arbítrio do povo de Deus. Salmo 78, versículo 10. Os que encontraram, digam amém. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar, não quiseram, né, amados? Não quiseram, olha o livre-arbítrio, ó. Não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Só essa passagem, tá bom? Já deu para entender que o salmista aqui, ele está lembrando que Israel tomou decisões erradas desde a saída do êxodo. Se você continuar lendo, ele vai fazer aqui vai fazer o povo lembrar dos erros que eles cometeram, os antecedentes deles, desde a saída do Egito. Mas vamos ao outro livro, porque nós vamos conhecer várias passagens que vai te dar convicção. Vamos a Jeremias agora. Vai te trazer essa convicção no coração de que o livre-arbítrio tem que saber ser usado. Amém, igreja? É bom tomar decisão com Deus na frente de tudo. Jeremias capítulo 5. Profeta Jeremias capítulo 5. Nós estamos vendo endereços bíblicos aonde o livre-arbítrio, quer seja de individual ou da nação, levou a erros, a situações quase irreversíveis. Olha aqui, ó. Eu não tenho essa passagem aqui agora, mas Deus me traz ela na memória. Eu não vou pegar o endereço agora. Deixa aberto o Jeremias aí no capítulo de número 5. Deixa aberto. Vou só lembrar a igreja que conhece a palavra de Deus, que a Sara, a mulher de Abraão, ao ouvir que com 90 anos ela teria um filho nos braços dela, gerado, ela riu, ela deu risada. E os anjos que estavam dando recado para Abraão falou: por que Sara está rindo? Ela falou: não, eu não estou rindo. Você riu? Sim. E aí nós temos que tentar entender que ela quis materializar, ela teve livre-arbítrio de confiar em Deus, mas ela optou em encontrar uma maneira. Irmãos, não tente ajudar Deus na sua campanha, viu, amados? Você está fazendo uma campanha? Não tente entender como é que Deus vai libertar essa causa, como Ele vai salvar essa vida, como é que Ele vai trabalhar. Não tente entender, não tente nem ajudá-lo, você vai atrapalhar. O erro da Sara, ela tinha o livre-arbítrio de confiar em Deus, esperar, sossegar, que é no sossegar que acontecem as coisas, amém ou amém? Ela tinha que ter essa confiança em Deus, sossegado. Pera, não estou nem aí. Deus falou, está falado. Não importa se eu sou unidade, que o marido, que eu sou estéril, não tem nada a ver. Se Deus falou, vai acontecer. Em nome de Jesus, amém ou amém? Mas ela fez o quê? Ficou procurando. Peraí, acho que Deus quis dizer o seguinte: nós temos um costume no nosso povo, não no meio do povo, naquela geração de outras nações também, que quando uma mulher fosse estéril, para dar continuidade na família, o homem, seu marido, deitaria-se com uma concubina, uma escrava, que a própria mulher escolheria. E a tonta foi lá e escolheu Agar, uma jovem formosa, e chegou ao seu marido e falou: deite-se com ela, porque vai ser com ela que você vai ter o filho que Deus falou. E para quem não conhece a história, não sabe, você liga a TV lá e você não vê, está vendo essas atrocidades acontecer lá no Oriente, né? Israel atacando a Palestina, está vendo tudo isso que está acontecendo lá? Para quem não conhece a história, não vai entender, vai achar que lá é uma loucura, mas aquilo é bíblico. Para quem não sabe, os palestinos são os árabes, eles são os descendentes de Ismael, do filho da escrava, que foi expulso da casa de Abraão. E para quem não sabe, Deus não permitiu que eles morressem, porque Abraão chorou quando o filho, 14, 15, 16 anos, e nasceu o filho da promessa, que era Isaac, que aí sim veio os israelitas, a continuidade da promessa.
Amém, igreja? A igreja está compreendendo? Não estava aqui na mensagem, mas Deus me trouxe a memória para explicar uma decisão errada, como é que às vezes é irreversível. Aí o Abraão chorou lá: Senhor, Deus viu ele triste, falou: Abraão, não se preocupe, eu não vou permitir que seu filho, é seu filho. Só que se ele ficasse aí junto com o da promessa, ia haver conflito dentro da tua própria casa. Então a Sara tem razão, melhor que ele vá embora, mas confie em mim, eu não vou deixar que Ismael morra, eu vou fazer dele uma grande nação também. Aliás, ele vai estar no deserto, mas não vai morrer. Eu vou tornar ele lá no deserto uma grande nação, inclusive vai gerar da terra, vai brotar ouro. Sabe o que brota da terra lá? Quem sabe? Está na Bíblia isso aí, irmãos. Eles vão ser ricos. Então é o que acontece com os árabes lá. Então entenda esse mistério, irmãos. Eles estão brigando até hoje pelo direito de uma terra que eles julgam ser. Ismael foi o filho da escrava. Os palestinos, eles querem a terra, uma faixa de Gaza ali, que Jerusalém, Israel, quando se tornou nação pela ONU, tomou como território de Israel. E a guerra deles é essa aí: é os palestinos, que são filhos de Ismael, com os judeus, os israelitas, que na verdade são os filhos de Isaac. Então olha a decisão errada de uma mulher. Então, se Deus está falando no teu coração hoje, vigia. Se você está buscando uma causa, confia no Senhor. Não tente ajudar, que você pode atrapalhar muito. Deus diz claramente na sua palavra: olha, Abraão, para te agradar, eu não vou deixar que ele morra, mas uma coisa eu te garanto, eles vão morar à fronteira e vão brigar eternamente. Deus deixou profetizado para Abraão. Infelizmente, por causa de um erro de vocês, eles vão morar à fronteira, vão ser de fronteira, mas vão brigar eternamente. Está aí, ó, até hoje. Então a gente liga a televisão e vê aquelas notícias: oh, mas como é que Israel faz isso? Calma. Não, só ora por Israel e ora pelos palestinos também, porque Abraão amava tanto um quanto o outro, e Abraão era amigo de Deus, e Deus, pela amizade com Abraão, não destruiu Ismael. Todo aquele povo precisa de muita oração, amados. Quando você vê uma notícia daquela, não julgue. Foram erros lá de trás. Às vezes você vê uma família aí tudo destruída, você não sabe, erros lá de trás. Uma família constituída de forma errada traz consequências às vezes irreversíveis. Aí você vai ver o resultado do produto: filhos mal formados, às vezes virando até bandidos. E é fácil julgar o produto, mas veja a origem do produto. A igreja está compreendendo? Então nós temos que não nos julgamos, amados. Vamos orar em nome de Jesus, que aí está o corpo de Cristo na terra, está na terra para isso, para interceder, no nome de Jesus. Amém? Continuando aqui, ainda dentro da linha do raciocínio, eu pedi que você fosse em Jeremias capítulo 5, nós vimos ter um outro exemplo de um outro profeta, que também está alertando Israel, que eles não quiseram aceitar a disciplina de Deus. O culto de libertação é um culto de exortação, amados. Entenda isso, não se iluda. Por que você vê cadeiras vazias? Por que você vê que muitas pessoas abandonam o culto de sexta-feira? Porque não quer ouvir a exortação. Mas a palavra de Deus diz que a exortação parece ruim a hora que ouve, mas o fim dela é disciplinar. E qual o pai que não ama um filho que quer discipliná-lo? Amém ou amém? Então entenda isso, porque nós estamos sendo disciplinados por Deus. Deus é o nosso pai e nos chama de filhos. Ele quer nos disciplinar, e a Bíblia diz que nós devemos aceitar com alegria a disciplina do pai. Então veja aqui no nome de Jesus, que esse profeta vai dizer a Israel: vocês não aceitaram a disciplina de Deus. Veja o capítulo 5, versículo 1 a seguir: dai volta às ruas de Jerusalém. É Deus falando com o profeta: dá uma volta nas ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai por suas praças, e ver se acha alguém, se há um homem que pratique justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Olha aí, diga bem alto: não há maldição sem causa. Amém, igreja? Entenda isso. Às vezes eu escuto certas frases que me deixam tão triste. Eu falo: oh, Deus, pastor, fulano está passando uma luta, ciclano está passando uma luta, não merece isso. Às vezes eu fico até: será que está acontecendo? Será que Deus
o que acontece que Deus permite isso? Aí eu só falo, ó, não há maldição sem causa. Não, Deus é o menos culpado de qualquer coisa, mas é uma ação com uma reação, amém, amém? Então aqui o profeta Jeremias está sendo alertado por Deus. Não, Jeremias, não volta para Jerusalém aí. Vai nas suas praças, vê se você acha alguém que está praticando justiça. Se você achar, me fala, que eu vou perdoar. É isso que está sendo dito aí, ó. Veja o versículo número 2. Agora o profeta está falando diretamente com o povo. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. É Deus falando com o profeta. E o versículo 3 diz assim: ah, Senhor, não é para a fidelidade que atenta os teus olhos? Tu os feristes e não lhes doeu, consumiste-os e não o quiseram receber a disciplina, endureceram no rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Jeová. Vamos a Zacarias agora. A igreja está compreendendo a mensagem? Parecia no começo assim, não, puxa, hoje tem uma palavra poderosa, né? Querer é poder, eu já vou sair daqui e abençoar o que eu quero aquele emprego, quero aquele casamento, eu quero isso, quero. Opa, Deus está falando de coisas muito maiores do que isso, é tudo passageiro. É como os discípulos na frente daquele templo: Senhor, você viu as construções? Jesus, aquele dia não vai ficar pedra sobre pedra. Então o homem se preocupa com coisas terrenas, e Deus está falando de uma coisa muito maior. Amém, igreja? Então, quando muitos que ouvem o pastor iniciando a pregação, querer é poder, hoje vai ser, até que enfim, hoje vai vir um grupo daqueles que vão dar glória a Deus, muita glória a Deus. Dá glória a Deus porque Deus está falando. Amém? Em tudo da graça. Amém? Zacarias capítulo número 7. Outro profeta. Amados, nós estamos chegando a um tempo aí muito perigoso. Para de me falar desse Deus, desse Santo de Israel. Para de falar dele. Aliás, me fala de coisas aprazíveis. Me profetiza ilusões. Zacarias capítulo 7. Todos encontraram? Vamos no versículo 8. Porque aqui Zacarias também é outro profeta que está mostrando para Israel que o sofrimento deles tem motivo. Decisões erradas. Todos encontraram? Zacarias 7, versículo 8 diz: a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falaram o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Então Deus fala, Ele está dizendo assim, orientei meu povo, para que eles andassem nos meus caminhos. Mas, vamos ver o versículo seguinte, 11, eles porém não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Diga-me, misericórdia. Está compreendendo, igreja? Que as palavras estão vindo, alertando-nos, que Deus fala, né? Mas, pastor, isso é tudo Velho Testamento. E na Nova Aliança tem alguma coisa desse exemplo? Tem muitos exemplos, mas Deus me deu apenas alguns aqui, bem rápido. Novo Testamento, uma decisão errada que custou a vida de um casal. Eu não sei, não estudei sobre isso. Sabe lá se não deixou filhos órfãos, o pai e a mãe morrem se tivesse filhos, mas com certeza tinha familiares. Se fosse um casal sem filhos, deixou familiares por causa de uma decisão errada. Atos capítulo 5. Novo Testamento, amado. Atos capítulo 5. Esses dois que você vai ver aqui, amados, povo de Deus, povo de Israel, Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Vamos ver o que eles fizeram, que decisão errada eles tomaram. Todos encontraram? Atos 5 é Novo Testamento. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendera uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, levando o quê? Levaram o resto, né? Lembra de Caim e Abel? Abel levava das primícias, e Caim fazia o quê? De vez em quando levava do resto.
Então, levando o restante, depositaram aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ora, conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasses no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu ali e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os que estavam ouvindo. Versículo 6 diz então: levantando-se os moços, moços que é aqueles que acompanham os apóstolos, né? Cobriram o corpo e levaram para sepultá-lo. Quase 3 horas depois, versículo 7, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Na verdade, veio atrás dele, né? Então disse Pedro a ela, perguntando: dize-me, por quanto vendestes aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por tanto. Ele falou um valor, né? Foi por tanto que tu vendeste aquela terra? O apóstolo já sabia, né? Que o Espírito Santo tinha revelado para ele que a mentira estava combinada. Ela falou: foi sim, foi por tanto. Aí então o que aconteceu? Versículo 9: tornou-lhe Pedro a dizer: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que acabaram de sepultar o teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e morreu, expirou. Entrando os moços, acharam-na na porta, levando-a, sepultaram-a também junto do marido. E veio então um grande temor sobre toda a igreja e todos quanto ouviram notícia daqueles acontecimentos. Não precisa nem falar que atitudes erradas eles tiveram, né, amado? Reteram a parte que é de Deus. Alguns fracos na fé hoje lê esse texto que fala assim, igual a Eva: eu vou comer, que não vai acontecer nada. Comeu, é gostoso, Adão, come, não tem problema não. Aí roubei, não aconteceu nada. Na verdade já está morto espiritualmente. Vamos a Mateus capítulo número 10, 23. Ainda bem que Deus tem poder para ressuscitar, né, amado? Diga glória a Deus. Mateus 23, por favor. Está preparado para ouvir a palavra? Você se prepara para vir ouvir a palavra na sexta-feira? Vem com o coração aberto? Então fecha as portas para o inimigo, né, amados? Amém? Mateus 23. Nós estamos falando de situações que são exemplos negativos do livre-arbítrio, né? Ainda estamos no exemplo negativo. Essa situação que eu olhei em Mateus 23, já falo o versículo para vocês. É Jesus lamentando as decisões erradas de Israel. Versículo 37. Olha Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o quisestes. E aí então, eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Vamos em João, capítulo de número 5, que nós estamos falando de Jesus agora, viu, amados? É Jesus que está falando essas palavras aqui. João 5, Jesus está exortando aquele povo, porque não creram nele. Optaram, não quiseram. Aqui não é questão de crer, é que não quiseram crer. João 5. Deus está falando no teu coração hoje. Pode ser que o pastor está pregando, ele está falando com você: olha, essa situação é para aquela causa, olha para isso. Você está querendo ouvir a voz do Senhor? Não? Amém? Mas é livre-arbítrio, você pode ouvir ou não, né? João 5, versículo 39. Quantos encontraram aqui, amém? Jesus está exortando aqueles que não quiseram, não optaram em não crer nele. Ele fala assim: examinais as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo,
não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Está certo, igreja? Seguindo, eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tende em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais a glória um dos outros? Contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. Amém, igreja? Só que aí, Jesus está falando, é espantoso esse povo, né? Mas eu quero crer em nome de Jesus. Acho que a igreja está bem situada agora do que é o livre-arbítrio, né, amados? Decisões erradas. Olha, eu como pastor, amados, aqui na igreja, às vezes as pessoas vêm se aconselhar com a gente, olha, não vou te responder agora, eu vou orar. Mas a resposta nem sempre é como a pessoa quer. E a pessoa tem o livre-arbítrio de querer aceitar ou não. Muitas vezes as pessoas usadas pelo diabo, sem saber, ouvem a voz do inimigo e falam assim, ó, ele está falando isso aí porque está pensando nele. Acontece, amados. Pastor, eu devo ir para tal lugar, embora daqui, olha, eu vou orar. Olha, Deus mandou falar para você que é uma cilada, vigia. Ô pastor, eu posso trocar de emprego? O que o senhor acha de fazer tal coisa? Vou orar. Ó, Deus mandou falar para você que é perigoso. Você que sabe. E muitas vezes a gente dá o conselho pelo Espírito Santo, e a pessoa vai lá e, né? As consequências vêm. Amém, igreja? A igreja está compreendendo? Amém. Mas eu quero crer em nome de Jesus que todos que estão aqui querem ter a verdadeira vida abundante que Jesus veio trazer. Amém, amém? Todos querem? Digam amém? Amém. Deixa o inimigo ver que você quer, mas mão no alto, diga eu quero ter tudo aquilo que Jesus conquistou para mim na cruz. Diga amém? Então, querer é poder. Você quer ter uma família abençoada? Amém. Quer ter uma família salva? Amém. Quer ter uma família harmoniosa? Amém. Quer ter um bom emprego? Quer ser reconhecido como filho de Deus? Amém. Então ouça as palavras que vêm do Senhor. Se você quer tudo isso aí, vamos num raciocínio lógico. Quem que é Deus em nosso meio? O Espírito de Deus, e a palavra representa um verbo que um dia fez carne. E como é que eu vou conhecer Deus se eu não conhecer as Escrituras? Vamos em Gálatas 4. Tem gente que fala, eu sou cristão. Ah, essa é a questão, que igreja? Ah, é tal igreja. Como é que é o nome, pastor? Pastor. Fugiu o nome dele. Gente. E Deus? Deus conheço. E aquela passagem assim, está na Bíblia, é isso? Gálatas capítulo 4. Quem encontrou, diga amém? Não quer ouvir a palavra? Não tem interesse em ouvir a palavra? Como é que pode dizer que é cristão? Quem quer conhecer a Deus tem que ouvir a palavra. Amém ou amém? Por isso que Gálatas 4, 21 diz: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Ou seja, aquele que quer andar com Cristo tem que conhecer Cristo. Amém ou amém? Aqui ele falava da lei porque era a única linguagem que o povo entende, amado. Amém? Então, se alguém quer andar a lei, tem que conhecer a lei, tem que ouvir a lei, conhecer ela. Se alguém diz que é cristão, quer andar com Cristo, tem que conhecer quem é Cristo. Então vai andar com o Cristo achando que é Cristo. Amém, igreja? Vá, por favor, em João 7. Por que eu peço que você vá em João 7? Porque eu estou lendo passagens agora que você diz que quer andar na vida abundante de Deus. Amém ou amém? Então Deus já começou a falar. Você quer? Se você quer mesmo, olha, ouça a minha palavra. Amém? Capítulo 7 de João, versículo 17. Vejam o que o Senhor revela aqui em João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, amém? Dele é Deus, né? Conhecerá a respeito da doutrina,
se ela é de Deus ou se de fato eu falo por mim mesmo. Amém, igreja? Então está aí, ó. A pessoa tem que saber, tem que conhecer se está sendo falado de Jesus, tem que conhecer a doutrina de Cristo. Amém ou não amém? Como é que vai dizer que é cristão, mas não conhece a doutrina de Cristo? Você não quer a vida eterna? Você não quer uma família abençoada? Você não quer ter saúde? Você não quer que tudo coopere porque você ama Deus? Então, vamos lá. Vamos de outra passagem, em nome de Jesus. Estamos indo nas passagens agora que vai edificar a tua fé. Mateus 16, por favor, amados. No nome de Jesus. Mateus 16 diz assim: se alguém quer seguir Jesus, você quer seguir Jesus? Então, antes que você chegue lá, vamos se alertando. Abandone tudo que você conhece e siga Jesus. Anegue-se a si mesmo, o seu eu, o seu orgulho. Ah, Senhor, eu gostaria muito de seguir o Senhor. Ah, é? Então tá bom. Então, ó, sabe aquela pessoa que não se dá com você? Você precisa se consertar com ela. Hã? Você precisa se consertar com ela. Não tem forma de se dar comigo. Ah, Senhor, é demais. Aí não dá. Aí, só desculpar. Aqui não corre sangue barata, não. Ainda bem, né? Sangue é meu que vai correndo todas as vezes aí. Amém, igreja? Se é meu sangue que está aí, você vai se humilhar, porque eu me humilhei e fui exaltado. Amém, igreja? Mateus, capítulo de número, deixa eu ver aqui, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, ou segui-lo, a si mesmo se negue, tome então a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, aí achará. Amém? Aí que vem aquela passagem: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Amém, igreja? Você quer seguir Jesus? É livre-arbítrio. Você quer seguir Jesus? Lembra que ele é porta estreita. Você tem chance de negar ele ainda. Vamos continuar aqui em nome de Jesus? Para a glória de Deus, amados, abra em Hebreus, só para nós quase finalizarmos. Por quê? Deus me faz ir em Hebreus porque você está dizendo que quer uma família abençoada. Você está dizendo que quer ver sua família salva. Quer ver tua alma salva em primeiro lugar, não é? Você está dizendo que quer ter prosperidade verdadeira. Você está dizendo que, enfim, se você quer tudo isso aí, uma família em harmonia, siga os conselhos de Deus. Não haja pela tua carne. Porque não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Hebreus capítulo 3. Então ouça as instruções do Senhor e diga para o irmão do teu lado: não endureça o coração quando Deus fala. Amém? Hebreus capítulo de número 3, versículo 7 diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. O versículo de número... Vamos ao versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes para sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. A palavra exortando as pessoas a não endurecer o coração quando ouve a palavra de Deus. Finalizando, amados, vamos em Isaías, porque eu quero crer que você, em nome de Jesus, quer a sua família abençoada, não quer? Estou insistindo em perguntar. É livre-arbítrio, você quer? Amém. Quer andar com Deus? Amém. Quer ter a sua saúde perfeita? Aleluia. Então, se você quer tudo isso aí para a sua vida, que é a vida abundância que Jesus trouxe, que veio trazer e conquistou naquela cruz para nós, vai em Isaías capítulo 18, que diz assim, Isaías 1,18, eu falei capítulo, desculpa, é capítulo 1, versículo 18. Se você quer tudo isso aí, voltamos lá na abertura, amém? Olha, amados, é um convite de Deus para estarmos na sua graça. Vinde, pois, e arrazoemos, ou seja, meditemos, né? Raciocinemos, é isso que ele quer dizer. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Diga glória a Deus.
Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Então agora você pode dizer bem alto, e colocando em pé, dizendo: agora eu creio que querer é poder. Eu quero tudo que vem de Deus, e eu posso ter tudo que vem de Deus, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Querer é poder, Senhor. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, seus filhos ouviram a mensagem da tua palavra, e agora, Senhor, só o Senhor pode testificar no coração deles o contexto de tudo que foi pregado, Senhor, para que sejam praticados, para que no dia a dia, no cotidiano de cada um, possam essas palavras terem um efeito pelo qual o Senhor a mandou pregar. Que venha a tua glória, Senhor, para testificar isso no coração e na mente dos teus filhos. A glória de Deus, em nome de Jesus. Quem é que vai iniciar uma campanha? Coloque-se em pé. Eu quero orar por tua campanha. E também agora, para a glória de Deus, nós temos aí aqueles que estão via online aí, que estão acompanhando por via blog ou até pelo Facebook da Comunidade Evangélica Mão de Deus. Pode nos procurar. O nosso amado está dirigindo aí um dos administradores do Facebook, nosso irmão Diácono Edson. Ele já está em poder da campanha da libertação da Folha, que ele vai estar anexando para você, ou enviando, via online para você a folha da campanha também, para aqueles que estão de fora, Então você que está nos ouvindo, nos assistindo, em qualquer lugar desse Brasil, através do Facebook também você pode acessar a folha da campanha, que é esta folha aqui. E nós vamos estar, para a glória de Deus, também enviando. É só ligar para o pastor, ou mandar um e-mail no e-mail meu particular, pedindo também a folha da campanha, ou buscando no próprio Face, que o irmão ele encaminha para você em nome de Jesus. Tá bom? Então, os que estão aí na internet, para a glória de Deus, se você vai iniciar uma campanha hoje, também ore comigo como vai orar esses irmãos agora aqui. Em nome de Jesus, aqueles que vão iniciar a campanha, enquanto eu falar ao microfone, a minha oração você faz a sua, apresentando a sua causa, em nome de Jesus. Depois faremos uma oração coletiva. Senhor, eis aí teus filhos, que iniciam essa noite uma campanha de libertação. Pai, é para a tua glória, porque o Senhor assim revelou essa campanha, e os frutos têm vindo, porque o Senhor testifica no coração daqueles que têm fé, que o Senhor é Deus e não é homem para mentir, Senhor. E nem se arrepende, porque não é filho do homem. Deus, é para a tua glória que eles estão apresentando agora diante do teu altar, em oração, o porquê iniciam essa campanha. Eu quero, Senhor, junto com eles, estar ligando aqui na terra, que eles serão vencedores, porque estão ligados ao Senhor, em o nome de Jesus. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Eis aí teu povo, Senhor, que está na tua presença, e fala com o Senhor em nome de Jesus. Deu tempo de você falar com Deus, a tua causa? Então agora faça a oração coletiva, junto com toda a igreja. Diga: Senhor Deus, em o nome de Jesus, eu inicio essa campanha, pela causa que acabei de apresentar, e declaro publicamente que eu confio no Senhor. É por isso que eu entreguei em tuas mãos. Agora vou descansar, esperar no Senhor, porque eu sei que a minha vitória está na fé, na convicção e na certeza de que o Senhor assim fará. Eu tomo posse, Senhor, e já declaro por terra toda ação maligna, porque eu me declaro neste momento vencedor, mais que vencedor, como está na tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém? Aleluia. Então você pode preencher agora em casa, você está na internet, preencha também com calma, pega, imprima a folha, preencha, e você, todos os cultos, até completar 7 semanas, você vai estar orando conosco, em nome de Jesus. Assim como fará esses que vão se colocar em pé agora. Então os que estão do 2º ao 7º dia, se coloquem em pé. Se você está na internet, pegue a sua campanha, e vamos fazer a oração também no nome de Jesus. Aleluia. Você que está
Agora é uma oração coletiva, porque a sua individual você já apresentou lá no primeiro dia, amém? Então faça a oração coletiva agora, dizendo assim: Senhor Deus, eis-me aqui, em o nome de Jesus, apresentando a minha fé, testemunhando da tua glória, porque desde o primeiro dia eu apresentei diante do teu altar a minha causa, e naquele dia eu declarei a minha vitória, e eu estou aqui, Senhor, mostrando que estou cumprindo meu voto, porque a glória do Senhor já foi manifestada desde o primeiro dia, e eu tomei posse e me declarei o que eu sou, mais que vencedor. Eu darei testemunho da minha vitória nesta campanha, porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus.